Bom, primeira questão. Se em um ônibus de 40 lugares há 24 passageiros sentados, qual é a porcentagem de lugares vazios neste ônibus? Tá? Então, eu vou fazer da forma... Primeiro, percebam que ele não quer saber quantos passageiros estão sentados. Ele quer saber qual a porcentagem de lugares vazios. Se há 40 lugares, tem 24 passageiros sentados, sobram 16 lugares vazios, certo? Eu gosto de trabalhar a porcentagem dessa forma. Qual é a porcentagem de lugares vazios? Eu tenho 16 lugares vazios em um total de 40 lugares. Eu gosto de trabalhar dessa forma aqui, ó. A gente pode fazer por regra de 3? Pode, só que essa forma aqui ela é rápida, ela é bem interessante para resolver alguns problemas, como vocês vão ver mais adiante. Então, aqui eu vou simplificar por 4. 16 por 4 dá 4, 10 por 4, ou 40 por 4 dá 10, né? E 4 dividido por 10 é 0,4. Ou seja, 40%. Tá? Bem tranquila, questão bem simplesinha. Tá? Vamos fazer por regra de 3, só para algumas pessoas não se sentirem desamparadas. Mas, lembrando que não tem só uma forma de fazer por regra de 3. Eu vou escolher uma forma de fazer por regra de 3 aqui, mas existem várias outras. Eu quero saber qual a porcentagem de lugares vazios. Tá. 40% eu vou interpretar como sendo meu... 40% não, desculpa. 40 lugares eu vou interpretar como sendo meu 100%. Tá? Lugares, porcentagem. E 16 representa quanto desses 40 lugares? Qual a porcentagem que 16 representa desses 40 lugares? Então eu tenho, vou fazer completo, 40 sobre 16 igual 100 sobre x. 40x é igual a 1.600. X é igual a 1.600 dividido por 40, tá? 1.600 dividido por 40. 16 dividido por 4 eu sei que é 4. Como tem um zero aqui, vai dar 40. 40 o quê? 40%, que era o que eu estava calculando lá. Tá? Então, para não perder muito tempo aqui, vamos para a próxima. Na próxima eu vou fazer por regra de 3, essa 2. Não precisa, mas eu posso. Se o consumo mensal de energia elétrica de uma residência passou de 120 para 156, qual foi a taxa percentual do aumento? Gente, eu poderia fazer assim, ó, 120 passou de 120, tá? Eu vou adotar ele como referência, eu vou adotar ele como meu 100%, tá? E aí, passou para 156. Quanto é que isso representa? Eu já fiz algo parecido em uma das questões que eu respondi. Eu não vou fazer desse jeito, tá? Aí, eu iria calcular o valor, tiraria o 100% e sobraria só o que passou. Eu vou fazer de outro jeito, porque eu vou dar logo a resposta exata aqui, ó. Qual foi a taxa percentual do aumento? Qual foi o aumento? Foi 36, tá? 36. Quanto isso representa? Pessoal, eu espero que vocês não tenham ficado confusos com isso aí. Como eu já tinha feito com 56, parecido, né? Um exercício parecido. Eu já tinha feito com o valor total, agora eu estou pensando só no aumento para ter a resposta direta, tá bom? Então, ó, 120x é igual a 3.600. Nossa, eu acho que vai dar 30% aqui. Não, vai ser outra coisa. Né? 360 dividido por 12. 30%, é isso mesmo. 30%. Tá? Se você faz do outro jeito, a resposta é basicamente a mesma. 120, né, representa o meu 100%. E 156, passou para 156, representa quanto? Vamos lá? 120x é igual a 15.600. X é igual a 15.600 dividido por 120. 130%. Né? Só que aí você tem que tomar cuidado, porque aqui, ó, você está considerando este 156 representa 130%, ou seja, então aumentou 30%. Nessa forma aqui você já tem direto a resposta.
tá? Então, as pessoas têm que estar atentas porque possivelmente estaria esta questão para marcar, se fosse uma questão de marcar, tá? E essa aqui também. Então, se você não presta atenção no que você está fazendo, você corre esse risco aí. Aqui a regra de 3 ela é bem tranquila, tá? Não é bem uma divisão, então eu acho ela mais indicada para resolver esse tipo de questão. Neste tipo de questão. No primeiro dia de sua liquidação anual, uma loja de eletrodomésticos vendeu 40% do estoque de determinado produto. No segundo dia, vendeu 25% do restante. Que porcentagem do estoque do produto não foi vendida? Não foi vendida. Lembre-se, é isso que eu estou procurando. Cuidado com as questões, tá? Ele não está perguntando quantas foram vendidas. Mais uma vez, se for uma questão de concurso, for questão de marcar, possivelmente vai estar lá a resposta de qual a porcentagem total que foi vendida para você errar. Mas ele está pedindo a porcentagem que não foi vendida. Vou fazer do jeito complicado, mas do jeito que a gente aprendeu, tá? E depois eu faço supondo valores. Depois eu faço do jeito fácil. Olha só. Eu tenho uma quantidade X que não me interessa. Mas eu vou colocar o X aí. O que aconteceu? Eu vendi 40% disso. Eu vou representar 40 como 0,4. Tá? Poxa, se eu vendi, eu tinha um total, perdi 40, ou seja, eu fiquei com 60%. 1 menos 0,4, 0,6. 0,6 de X, ou seja, eu só fiquei com 60% da mercadoria. Depois, eu fui lá e vendi 25%. 0,25. Ou seja, eu perdi de tudo que eu tinha, perdi mais 25%. Certo? Qual foi o total que me sobrou? É só eu calcular essa taxa aqui, ó. Ok? Então, lembrando que aqui vai dar 0,6 vezes 0,75. Quanto é que é isso? 0,6 vezes 0,75 dá 0,45. Então, esta multiplicação toda aqui vai dar 0,45. 0,45 de quê, gente? De X, que era o que eu tinha lá inicialmente, certo? Ou seja, eu tinha X depois que eu vendi 40%. E do que sobrou, por isso que eu usei esse método aqui, ó. O que sobrou foi tudo isso, tá? E depois do que sobrou eu vendi mais 25%, né? Depois que eu fiz essas duas operações, me sobrou o quê? 0,45% de X. Ou seja, para quem tinha um X inteiro, 1X, sobrou apenas 0,45%. Ou seja, 45% foi o que me sobrou. Tá? Eu não vou explicar isso aqui detalhadamente, justamente porque a gente acabou de estudar isso. Em algumas aulas atrás a gente viu essa taxas sucessivas. Tá bom? Nesse tipo de questão, é uma beleza. Por quê? Porque você pode usar um número conveniente. Se você está na dúvida, você usa um número conveniente. Geralmente eu uso 100. Por que eu uso 100? Porque é mais fácil de tratar com porcentagem. Nem sempre o 100 é o número mais conveniente. Você pode usar outro número, tá? Às vezes outro número é mais interessante. Nesse caso aqui, o 100 é perfeito. Ó. No primeiro dia de liquidação anual, uma loja de eletrodomésticos vendeu 40% do estoque de determinado produto. Suponha que eu tinha 100 desse produto. Se eu vendi 40%, significa que eu vendi 40. Sobraram, sei lá, 100 o quê? 100 cadeiras, tá? 60, sobraram 60 cadeiras, tá bom? Depois eu vendi 25% do restante, ou seja, eu tinha 60, e aí, o que é 60? Ó? Já que eu estou falando de 25%, é 15 mais 15, tá? Estou dividindo de 25 em 25. Mais 15 mais 15, 25%, 25%, 25%, 25%. Lembrando, eu tinha 100 cadeiras, vendi 40%, ou seja, vendi 40 cadeiras, sobraram 60. Do que sobrou, eu vendi mais 25%, então eu vendi mais 15. Vou aproveitar esse aqui que já está feio. Sobraram quantas? Sobraram 45 cadeiras. Ou seja, de 100 cadeiras que eu tinha, sobraram 45. Que porcentagem? Ele está perguntando que porcentagem, né, não foi vendida. Ou seja, sobrou 45 em 100. 45
Tá? Outra forma de fazer. Nossa, que beleza! Como tá indo rápido. Eu devo estar nervoso. Em relação... essa aqui é uma questão... Essa aqui é uma questão razoavelmente boba, demora um pouco para fazer, tem algumas complicações, algumas pessoas não entendem, por isso mesmo que eu vou resolver essa questão aqui, tá? Eu nem devia resolver, mas para vocês perceberem que, em porcentagem principalmente, às vezes a gente sempre cai numa pegadinha que o pessoal fala assim, eu dei um desconto de 50%, eu aumentei 50%, tá? E depois eu dei um desconto de 50%, então voltou a mesma coisa? Não, não voltou, porque a porcentagem é em cima do valor que você tem então. Tá? Não sei se eu me fiz entender aqui. Eu quero dar um desconto de 50%, mas não quero ter prejuízo. Aí o que o espertão faz? Aumenta 50% do produto, né? E aí dá um desconto de 50% pensando ele que vai voltar para o que era antes. Não vai mesmo. Mas não vai mesmo, tá? É só vocês fazerem aí que vocês vão perceber que não dá certo. Aqui é parecido. Teve um aumento de 10%. E depois houve uma redução de 10%. Aí o bonitão vai lá e fala, se aumentou 10 e depois reduziu 10, voltou para o que era antes. Não voltou mesmo. Mas não voltou mesmo, tá? Então vou ler a questão. Em relação à dengue, o setor de vigilância sanitária de determinado município registrou as seguintes informações quanto ao número de casos positivos. Em fevereiro, relativamente a janeiro, houve um aumento de 10%. Em março, relativamente a fevereiro, houve redução de 10%. Esses dados indicam que, nesse município, houve aumento ou diminuição nos casos positivos da doença no período considerado de quanto? Ou seja, esse período todo aí considerado, tá? Até depois de março, em março, tá? Então, tem janeiro, fevereiro, março. Nesse período todo, houve estabilização, diminuição ou aumento? E de quanto foi? Né? Se houve estabilização, então não aumentou nada, continua do mesmo jeito. Pessoal, eu poderia fazer com X, tá? Que eu gosto até de fazer com X. Se aumentou 10%, eu tinha X, aumentou 10%, é 1 mais 10% é 1,1, tá? Eu podia fazer o trabalho todo em cima desse valor aqui. Como eu já mostrei para vocês as taxas sucessivas e já falei também que a gente pode usar números convenientes, eu vou usar um número conveniente porque fica mais fácil de entender, fica mais fácil às vezes, tá? Isso aqui é universal. Usar números, quando possível, costuma ser mais rápido, mais fácil de entender, não necessariamente melhor. Então tá. Suponha que eu tinha 100 casos lá em janeiro, em fevereiro, relativamente a janeiro. Então, se em janeiro eu tinha 100 casos, em janeiro eu tinha 100 casos. Quantos casos eu vou ter em fevereiro, sabendo que aumentou 10%? Poxa, eu acho que não preciso fazer essas contas aqui passo a passo, né, gente? Aumentar 10% de 100 é ir para 110, tá bom? Acho que eu estou fazendo bobagem aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Foi para 110, tá? Bom, em março, relativamente a fevereiro, é por isso que não volta para o que era antes, pessoal. Em março, relativamente a fevereiro, em fevereiro eu tenho 110, tá? Houve redução de 10%. Então, em março, houve uma redução de 10%. Então, peraí. Eu tenho 110. E aí eu perco 10% disso. Já vou escrever em forma de fração. 10% disso. 10% de quê, gente? Relativamente a março. Eu tinha 110. Então, são 10% de 110. Tá? Vou cortar com esse 0 aqui. Vou cortar esse 0 com esse aqui. Então, sobrou só 1 vezes 11. 110 menos 11. 110 menos 11 dá 99. Significa que em março eu tive um registro de 99 casos. Tá? Pronto. E agora eu vou analisar esses números para poder responder a pergunta.
Percebam, comecei com 100 casos em janeiro, aumentei 10%, fui para 110 em fevereiro, diminuí 10%, relativamente a fevereiro, é claro, e caí para 99%. Aí vem a pergunta: houve aumento ou diminuição nos casos positivos da doença no período? Houve diminuição. Tá? E a diminuição foi de quanto? No período, tá, gente? Ó, houve diminuição, isso é óbvio. Houve diminuição. E a diminuição foi de quanto? Repare, no período eu comecei com 100 casos e terminei com 99 casos. Acho que é isso o registro, também não interessa muito. Tá? Então, bom, tinha 100, foi para 99. Diminuiu 1. 1 é o quê? Em relação ao valor que eu estou usando, que é 100%, 1 em 100 é 1%. Tá? Tranquilo? Eu acho que eu vou encerrar por aqui. São 4 questões, aí o vídeo fica curto. Então, até a próxima.